Abacuque, capítulo 1. Primeira questão do profeta a Deus. Oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me deis ouvido? Até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nesta terra? A destruição e a violência estão diante de mim, também há todo tipo de contendas, discórdias e o litígio é comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam e extorquem o justo, e assim a justiça é. Resposta de Deus: estou agindo. Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhe fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra a fim de apoderar de habitações que não lhes pertence. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vêm dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, eles vêm de muito longe, voam como a águia faminta que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar, suas hordas avançam como o vento no deserto, fazem tantos prisioneiros como a areia da praia, desprezam o poder dos reis e se escarnecem de todos os governantes, riem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Segunda questão do profeta a Deus: ó Yahvé, meu Elohim, meu Deus, meu Kadosh, meu santo, porventura não existe desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste juntamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Ó Tessur, rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer esse povo para aplicar o castigo. Tu, cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mar, que não podes tolerar malignidade, então por que tens paciência com os perversos? Porque ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste homens como peixes do mar, como animais que não têm bom senso e que ninguém deve satisfação? O inimigo simplesmente os pega com anzóis, apanha a todos com sua rede e nela os arrasta para onde deseja. Então comemora e exulta. Por esse motivo ele oferece sacrifício à sua própria rede e queima incenso em sua honra, pois rende graça à sua rede, vive em grande conforto e segurança e ainda desfruta de boa e farta comida. Contudo, continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem piedade as nações? Abacuque, capítulo 2. Resposta de Deus: viva pela fé. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde e é confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. E em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso é como o próprio Sheol. A morte nunca te satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio e dirão: ai daqueles que acumulam o que não é seu, ai daqueles que se enchem de bens saqueados. Até quando serão assim? Não se levantarão de repente os credores? Não despertarão os que te farão estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações,
os outros povos igualmente te saquearão, porquanto derramastes muito sangue e comeste todo tipo de violência contra terra, cidades e seus moradores. Ai daqueles que adquirem para sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Tramasse a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a tua própria casa, e portanto pecasse contra ti mesmo, pois as pedras clamarão da parede, e as vigas replicarão no madeiramento contra ti. Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e a estabelecem mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é de vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Yahvé o Senhor. Ai daqueles que incitam o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida, a sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra. Sim, bebe tu também e expõe a tua própria incircuncisão. Eis que a taça da mão direita de Yahvé se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Toda a violência que cometesse contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que deferistes contra as terras, as cidades e todos seus habitantes. Ora, qual a utilidade de uma imagem idólatra esculpida por um artífice, ou uma insignificante divindade de metal que ensina mentiras? Pois aquele que faz tais objetos deposita a sua confiança na própria obra de suas mãos, contudo, cria ídolos mudos e inúteis. Ai daqueles que diz a madeira, desperta, ou ainda a pedra sem vida, acorda. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Mas Yahvé sim, ele está no seu santo templo. Cala-se diante dele toda a terra. Abacuque, capítulo 3, a oração do homem de Deus. Então o profeta Abacuque fez a seguinte oração em estilo Shigaionisto, isto é, sobre forma de cântico de confissão. Ó Yahvé, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza os novos em nossos dias, as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado, faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que estejais irado. Lembra da tua imensa misericórdia. Eloá, Deus veio de Temã, e Kadosh, o santo, veio do monte Parã, que é região das cavernas. O seu resplendor é como luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. As pestes vão adiante dele, e a praga destruidora o segue. Eis que ele deteve a terra, estremeceu, olhou e fez tremer todas as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas firmes desde a antiguidade se desfizeram. Os caminhos dele são eternos. Contemplai a aflição das tendas de Cuxã, tremiam todas as cortinas das tendas de Midian. Seria como os rios que estavam irados, ó Yahvé? Era contra os riachos a tua cólera? Foi contra o mar que o teu zelo transbordou quando cavalgasse em teus cavalos de guerra e com as tuas carruagens de vitória? Preparaste o teu arco, pediste muitos flechas, os montes te observam e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas enormes, o sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança reluzente. Com zelo e grande furor andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste Goium, que é nações pagãs. Partiste para salvar a tua gente, para libertar o teu povo ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, despindo-lhes por completo da cabeça aos pés. Transpassas a cabeça dos teus valentes com suas próprias lanças, quando saíram com um terrível ciclone, a fim de nos espalhar no prazer, como se estivesse prestes a devorar o necessitado em seu abrigo. Eis que tu marchas com teus cavalos pelo mar, agitando as grandes águas. Conclusão: fé em Deus Salvador.
Assim que eu vi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo o silêncio, o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos.